E agora a segunda parte do problema. Enquanto a segunda rampa de cimento não é construída, Pedro deseja que instalem provisoriamente uma rampa com uma tábua de madeira nesse degrau, obedecendo a mesma inclinação da rampa de cimento, daquela primeira que foi feita. Determine o comprimento da tábua de madeira a ser instalada. Então, deixa eu voltar para aquele desenho que eu tinha feito, para a gente relembrar as coisas aqui. Tá? Então, está aqui a primeira rampa de cimento, tá? Que ele fez, gostou, aprovou, e queria que essa mesma inclinação, então, também fosse instalada no outro degrau que tem na casa. Tá? Só que, enquanto não faz isso, ele quer que instale, então, uma tábua provisória, tá? Obedecendo essa mesma inclinação aqui. E aí a questão é, quanto que tem que ser a medida dessa tábua, né? Ele tem que chegar lá na madeireira e falar, ô, quero uma tábua de tanto, tá? E aí, quanto que tem que ser a medida dessa tábua? Repara que na primeira parte, a gente descobriu quanto vale esse lado, deixa eu colocar aqui, esse lado aqui desse triângulo, tá? O que eu quero agora é esse terceiro lado, que eu vou chamar então de Y. É esse que eu quero saber agora, que vai ser o tamanho da rampa da tábua de madeira, tá? Esse aqui deu quanto? Aqui deu 245 centímetros, tá? Então, beleza, tem esse triângulo aqui, que eu sei quanto mede esse lado, sei quanto mede esse segundo lado. E aí, como que eu faço para determinar quanto vale esse terceiro lado? Deixa eu desenhar de novo esse triângulo aqui embaixo. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. E existe um teorema muito famoso, que me dá a relação entre a medida dos três lados de um triângulo retângulo. Que teorema é esse? O Teorema de Pitágoras. Tá? Então, o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte, a medida, aí vamos dar nome aqui para esses elementos. Esses dois lados que formam um ângulo reto, tá? Eles ganham o nome de catetos. Tá? Esse lado aqui, então, é um cateto. Esse outro lado também se chama cateto. E esse terceiro lado, que fica, então, em frente ao ângulo reto, é o que não forma, né, esse ângulo reto, esse cara aqui também tem nome. Qual que é o nome? Hipotenusa. E o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou vice-versa, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Bom, dando nome... Bom, posso chamar isso aqui de cateto 1 e cateto 2, né? Tanto faz. Tá? A notação não importa. O que importa é a gente identificar quem é quem na equação do teorema. Tá? Agora vamos ver as medidas que eu tenho aí. Tá? A medida da hipotenusa é o que eu quero saber, que eu estou chamando aqui de y, então vai ficar y ao quadrado igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Tá? E eu sei quanto mede os dois catetos. Então, um mede 21 centímetros, vai ficar 21 ao quadrado, mais o outro cateto, 245 centímetros. Então, também ao quadrado. Claro que eu tenho que tomar o cuidado de que eles estejam na mesma unidade. Tá? Eu não posso colocar aqui 21 ao quadrado mais 2,45 ao quadrado, né? O 2,45 metros. Aí não faz sentido, né? Esse y vai sair em qual unidade? Tá? Vai ficar tudo misturado, não faz sentido. Então, beleza, tem uma outra equação aqui para resolver. Essa é até mais simples, né? Não preciso fazer muita operação aí. Só fazer essas continhas aqui e vamos lá, calculadora para que te quero. Então tá aqui, essa primeira parte aqui. 21 ao quadrado deu 441 e 245 ao quadrado, 60.025. Tá? Então, essa minha hipotenusa ao quadrado tem que fazer ainda a soma desses dois caras, que dá então 60.466. Então, só que eu quero saber quanto vale o y, e não y ao quadrado. Então, y vai ser a raiz quadrada
60.466. Aí também, isso aqui dá aproximadamente 245, arredondando para duas casas decimais, dá 90, né? E aí, eu vou deixar só duas casas decimais, porque a gente está trabalhando com uma medida em centímetros, né? Então, ou só colocar 0,9, né? Uma casa decimal já está, né? Como essa unidade está em centímetro, então, para o contexto do meu problema, eu posso chegar lá na madeireira e falar assim, quero uma tábua aí de 245,9 centímetros. Ou, se quiser arredondar, né? Para 246 centímetros, também está de bom tamanho, tá? Arredondar para o número inteiro, né? Seria, então, 246. Ou ainda, se quisesse responder na forma, mudando a unidade, uma tábua de 2,46 metros. E aí eu queria aproveitar, tá, para fazer uma coisa que talvez vocês não estejam acostumados. Tá? Eu falei na questão anterior ali de provar que em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Tá? Isso é um teorema, tá? E para mim essa é a grande graça da matemática. A gente consegue provar coisas usando o raciocínio lógico dedutivo, tá? Coisa que não tem em nenhuma outra ciência. Eu vou querer fazer a mesma coisa com o Teorema de Pitágoras, tá? Eu sei que ele é muito famoso, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, já devem ter usado no ensino fundamental. O enunciado dele não deve ser uma novidade, esses nomes, hipotenusa e cateto, não devem ser novidade, tá? Então, o que também não pode ser novidade é saber que existe uma prova para esse teorema. Não que vocês precisam saber provar, tá? É diferente. Eu quero que vocês saibam que existe uma prova e que vocês, algum dia na vida, sejam apresentados a essa prova, tá? Eu acho injusto sonegar de vocês, tá, a exibição de uma prova em matemática, tá? De uma demonstração de um teorema em matemática, tá? Então, e ainda mais o Teorema de Pitágoras, ele tem, nossa, centenas de formas possíveis de provar, tá? Eu vou abrir aqui um arquivo que ilustra a prova desse teorema, tá? E aí eu queria que vocês, então, olhassem com atenção essa ilustração para a gente depois poder ver as minúcias que permitem, então, a gente concluir a prova definitiva desse teorema.